Olá, abençoados e abençoadas do eterno Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós e todos os seus familiares. Eu agradeço ao Pai, ao Criador, por nós estarmos vivos, estarmos respirando. Agradeço a Ele pela chuva que cai sobre a terra e pelo alimento que a terra produz para sustento nosso. Não podemos esquecer que nós devemos a honra e a glória somente a Ele e nada mais além dele. No vídeo de hoje, nós queremos falar sobre a idolatria evangélica ou os evangélicos idólatras. Mas antes disso, eu convido você a se inscrever aqui no canal do Misael Honório, dê aí seu like, clica aí, se inscreva no canal, ajude para que esse vídeo possa chegar até outras pessoas que ainda se encontram aprisionadas dentro da gaiola, dentro do sistema religioso que nós conhecemos, aprendemos erroneamente a chamarmos de igreja. Pois bem, meus queridos irmãos, irmãs agraciados, hoje nós queremos falar sobre a idolatria que os evangélicos adotaram dentro do sistema religioso. Eu falo com toda certeza, com total confiança sobre a idolatria, porque durante 25 anos eu fiz parte do sistema religioso. Durante 25 anos, eu fiquei preso dentro do sistema religioso, esse alçapão, aonde ensina todas as mentiras de oposição, de contrariedades, de tudo aquilo que o Salvador, o Messias Emanuel, ensinou para nós. E eu quero mostrar para você uma das principais idolatrias que eu, durante esses 25 anos, eu utilizava dentro da minha casa e também eu recomendava, eu orientava, eu dizia para os irmãos aonde nós congregávamos que eles também deveriam fazer essa prática, porque fazendo essa prática, traria uma proteção, traria uma prosperidade, traria a saúde, evitaria-se de que algum mal acontecesse na nossa casa, na nossa família, ou no emprego, seja no lar, na família, no casamento, nos filhos, etc, etc, etc. Essa idolatria evangélica é muito utilizada no meio da religião, ensinada pelos doutores da lei, os teólogos, os escatologistas e outros líderes religiosos também. Mas vamos deixar de conversa e vamos diretamente na raiz, na água cristalina, na fonte verdadeira. Vamos diretamente no pão vivo que desceu dos céus e dá vida aos homens. Eu convido você, meu querido irmão e irmã, a abrir a sua Bíblia no Salmo 91, que este salmo é uma passagem aonde o rei Davi escreveu durante o seu reinado, durante o tempo em que ele se denominava rei sobre Israel, e de tudo o que aconteceu sobre a vida dele. Então ele escreveu este salmo e os líderes religiosos utilizam-se desse salmo como se esse salmo, você lendo, você deixando a tua Bíblia aberta no Salmo 91, você lendo o Salmo 91, alguma coisa, algum milagre, alguma transformação, alguma proteção vai acontecer na sua casa, ok? Então vamos lá. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 91,
no verso 2, que diz assim: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavés e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Ok? Pois então, meus irmãos, este Salmo 91 é uma idolatria. E eu vou dizer para você por que é a idolatria. Quando você deixa de confiar no Pai, no Criador, aquele que criou os céus, a terra, a fonte das águas, os animais, as montanhas, as estrelas, o sol, a lua e a chuva. Quando você deixa de depositar a sua fé, a sua confiança nele, para você colocar a sua fé, a sua esperança em um livro aonde um homem pecador escreveu, isso se chama idolatria. Vamos novamente aqui. Diz assim, ó: Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem que te livrará? O Salmo 91? Não. O Davi ia te livrar? Não. Quem te livraria do laço do passarinheiro e da peste perniciosa? O Pai, o Criador. Somente Ele tem poder para livrar quem Ele quiser, quando Ele quiser e na maneira de que ele assim o achar que deva. E diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade. Então aqui está dizendo que nós não devemos ter medo dessa peste que está aí desde 2020, matando, destruindo, aniquilando a criação, porque o homem e a mulher é a criação do Pai, do Criador, do Eterno. Então nós não devemos ter medo desta mortandade que assola o meio-dia. Por quê? Porque nós precisamos colocar a nossa confiança, a nossa fé no Pai, no Criador, e não em um livro que um homem pecador escreveu. Foi Davi quem escreveu isso. E todos sabem que Davi era um assassino. Davi matava mulheres, matava crianças, mulheres grávidas, matava velhos. Ele fez tudo isso aí. Saul matou milhões, mas Davi matou milhares. O primeiro assassinato que Davi cometeu foi quando ele matou o gigante Golias. Então nós não podemos tirar o nosso foco, a nossa fé no Pai, no Criador, e colocar em um livro, porque isso se chama idolatria. E vou mais além. Hoje, em 2021, o que nós estamos passando? O que nós estamos vendo? O que nós estamos assistindo aterrorizadamente diante dos nossos olhos? Milhares e milhares de pessoas morrendo com essa praga,
com essa peste. E essas pessoas estão recorrendo a quem? Para receberem a proteção, para que essa praga não atinja o lar das pessoas, para que essa praga não atinja o cidadão, o ser humano. Eles estão recorrendo a quem? Água ungida. Nós vemos na televisão os poderosos, os líderes religiosos que se assentam nas cadeiras de Moisés, fazem aquelas lindas orações, porque são treinados para isso. Depois ele coloca um copo com água para você tomar aquela água, como se aquela água fosse te abençoar, fosse curar, fosse te proteger, fosse te livrar da praga, do laço do passarinheiro e da mortandade. Recentemente, nós vimos um homem muito idolatrado, que tem um chapéuzão grande, dizendo que ele tinha uma semente de feijão e que essa semente de feijão era ungida e poderia curar as pessoas. E as pessoas começaram a comprar aquela semente, mas não teve nenhum efeito. Logo na sequência, nós vemos um dos maiores pregadores que pregam na televisão, que agora se encontra internado, entubado, dizendo que ele tinha uma água milagrosa e que se você tomasse daquela água, aquela água milagrosa iria eliminar essa gripezinha, esse vírusinho. E hoje nós vemos essa pessoa fazendo propaganda da idolatria, dizendo que se você comprasse e bebesse daquela água, você estaria imune a essa praga que está assolando a Terra, o planeta. E hoje, com muita tristeza, nós presenciamos, nós temos notícia de que esse cidadão que vendia esta água milagrosa se encontra internado em um dos hospitais mais sofisticados que tem, entubado, pagando uma diária de 30 mil reais. Ele pagando, porque os fiéis não têm como pagar isso. Então, tudo isso é idolatria. Meu irmão, minha irmã, você que recebeu a iluminação, você que foi iluminado, os seus olhos se abriram. Para você que foi revelada a palavra do Altíssimo. Você acha que um copo de água tem poder? Você acha que alguém passar azeite na sua testa, esse azeite vai te tornar um super-homem imune? Você acha que você trazendo uma rosa para sua casa e ficar idolatrando aquela rosa vai te proteger contra as mortandades? Você acha que andando no sal grosso, isso aí vai trazer algum benefício para você? Você acha que você indo lá num templo, pedindo para um homem pecador igual a mim, colocar a mão na tua cabeça, orar para você, você acha que esse pecador tem poder para fazer com que você fique imune a uma enfermidade e mesmo à morte? Meu irmão, você consegue entender? Você está me entendendo, meu irmão? Isso é idolatria. Isso é idolatria. Eles te dão um copo de água, diz que é água ungida, água orada, uma garrafinha com água, o azeite, sal grosso, uma rosa, um lencinho e meu irmão, isso é idolatria. Você acha que essas coisas têm poder para manter você imune?
Nós temos que recorrer ao Pai, ao Criador. Se Ele quiser, Ele pode parar essa praga. Mas esse é se Ele quiser. Não adianta você orar, não adianta você fazer campanha, não adianta você fazer novena, não adianta você ir para o monte gritar, não adianta você pagar dízimo, não adianta você fazer promessa, porque Ele não vai mudar aquilo que Ele determinou. Ele não vai mudar. Você não consegue negociar com o Pai. Você tem que se render ao Pai. E se você tiver que morrer com essa enfermidade, com essa praga, sendo ateu, sendo evangélico, de qualquer denominação, sendo espírita, sendo macumbeiro, sendo cachaceiro, seja o que for, se tiver que morrer disso, você vai morrer. Se eu que estou falando com você tiver que ser ceifado por essa praga, eu serei ceifado. Mas eu não vou me idolatrar, eu não vou correr atrás de idolatria, porque isso te afasta do Pai. Você deixa o Pai de lado e corre atrás da idolatria. A impressão que nós temos é que um copo com água ungido, orado, tem mais poder do que aquele que criou os céus e a terra e a fonte das águas. Você consegue acompanhar, meu irmão? Você consegue entender, meu irmão? Você acha que uma imagem de papelão, de madeira, de gesso, de bronze, de ouro, de prata, vai te livrar disso que está acontecendo, meu querido e minha querida irmã? Não vai. Não vai acontecer. O que tiver que acontecer, vai acontecer, você sendo evangélico ou você sendo ateu. Nenhuma dessas idolatrias que eu citei aqui e que você corre atrás poderá te livrar dessa praga. Nenhuma. Esse cidadão que eu estou comentando, que o Pai permita que ele recupere, que ele se recupere, que Deus permita que a saúde seja devolvida para ele, que seja restituída a saúde para esse cidadão e que ele volte a fazer as suas programações na televisão, mas que ele aprenda a não induzir mais as pessoas à idolatria. Porque se ele tivesse tanta fé, conforme ele fala, nos vídeos dele, nas programações dele, se ele tivesse tanta fé, se ele confiasse tanto no Pai, conforme ele diz, ele não tinha procurado a medicina. Ele curou tanta gente, tem vários testemunhos de centenas de pessoas que foram curadas dentro do templo religioso dele, e agora ele que deveria ser o exemplo, ele se encontra lá internado nas mãos de quem? De quem? Dos ídolos da idolatria? Não, na mão dos médicos. Aonde está a fé desse homem? Como é que ele vai fazer o show da fé? Me explica para mim, meu irmão. Raciocina comigo, com você. Como que ele vai fazer o show da fé, sendo que ele está sendo assistido, socorrido pela ciência e não pela fé que ele tanto se propaga? Isso é uma idolatria. Agora, o que vai acontecer? Volto a repetir, que o Pai, o Criador, permita que ele seja levantado daquele leito de enfermidade e que ele volte com saúde
para o seu templo, mas quando ele estiver lá dentro do seu templo, fazendo os seus programas de televisão, ele não diga que foi as orações dos irmãos que curou ele. Ele tem que dizer o seguinte: a minha fé é pouca, a fé dos irmãos é pouca, a minha oração não teve efeito, a oração dos irmãos não teve efeito, e a única salvação que eu encontrei foi procurar a medicina, procurar os médicos, e graças aos dízimos que os fiéis pagaram a mim, foi que eu consegui pagar 30 mil de diária no hospital, aonde os médicos, a medicina, a ciência restituiu-me a saúde, e não as orações, as idolatrias, as superstições, as minhas águas consagradas, ungidas, que eu mostrava, oferecia e induzia vocês a comprar. Consegue entender, meu irmão e minha irmã? Sabe assim, quando a gente tem um amigo verdadeiro, de verdade, e a gente tem um respeito muito grande, uma consideração, e a gente percebe que a esposa daquele irmão não está sendo fiel a ele, e pelo respeito, pela amizade, pela o caráter que nós temos, nós chegamos nele e avisamos: olha, meu irmão, fica de olho na tua esposa, porque ela está sendo infiel a você. Ou vice-versa: minha irmã, fica de olho no seu esposo, porque ele está sendo infiel a você. Qual deveria ser a reação deles? Deveria ser uma reação de agradecimento, porque alguém foi lá e alertou, alguém foi lá e abriu o olho dele. Mas, infelizmente, dentro do sistema religioso não é assim. Quanto mais nós alertamos que vocês estão sendo enganados, vocês, em vez de procurar a verdade, em vez de abrir os olhos, de pesquisar, de pedir ao Pai que revele a verdade para vocês, vocês nos bloqueiam, nos denunciam, viram nossos inimigos só porque falamos a verdade para vocês. E é muito triste, irmão, é muito triste nós vermos os seres humanos abandonando o Criador e indo atrás de criaturas, coisas que o homem criou, coisas que o homem inventou para poder arrecadar dinheiro, dízimos e ofertas. Mas pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso que eu estou dizendo para você. Qualquer um de nós está sujeito a morrer. Não sabemos do que e nem quando morreremos, mas com certeza morreremos. Mas jamais devemos abandonar o Eterno, o Pai, o Criador, para irmos atrás de idolatria. Homens, falsos pastores, falsos profetas, águas ungidas, águas oradas, sal grosso, rosa, toalhinha, esse tipo de coisa. Busque o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas espirituais o Pai vai te revelar, iluminando a sua mente. Que o Eterno abençoe grandemente você e a sua família.